Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Se você está aqui no nosso canal, provavelmente você tem essa tua dúvida. Como é a sua liderança hoje no seu mundo corporativo? Como é a sua liderança? Talvez a sua liderança precise de mais comunicação, precise saber trabalhar melhor com feedback, mas principalmente aprender a trabalhar com a inteligência das pessoas. Meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. Nosso objetivo é ajudar líderes de empresa a se tornarem agentes de transformação e ajudarem as pessoas dentro do mundo corporativo a se tornarem cada vez melhores. Esse é o objetivo da liderança transformadora. Aproveita que você está aí com a gente, se inscreve no nosso canal, clique no sininho aí para receber nossas notificações e fique com a gente, que a gente vai te passar detalhes importantes sobre liderança transformadora. Quando a gente fala em liderança transformadora, isso tem a ver com você também se transformar. O líder também tem que estar sempre evoluindo e sempre se transformando. Mas principalmente você tem que ajudar as pessoas a se transformarem. Ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores, profissionais melhores, seres humanos melhores. Quando você faz esse movimento de ajudar as pessoas, você vai se tornando um líder transformador. E cada vez mais você vai se tornando também uma pessoa melhor. A liderança transformadora exige de você uma comunicação bem assertiva. Você tem que se comunicar bem com as pessoas. Eu não sei se você sabe, a nossa capacidade de comunicação, neurologicamente falando, ela se divide em 3 partes. Se você se comunica só com palavras, se você é um líder que só manda e-mail, você é um líder que só manda WhatsApp, só faz bilhetinho e deixa na mesa da pessoa, você só está usando 7% da sua capacidade de comunicação. Isso é muito pouco para quem está no mundo corporativo. 7% de comunicação no mundo corporativo não é nada. Talvez 7% seja legal com uma pessoa que você convive há muitos anos, tua esposa, teu pai, teu filho, teu irmão. Mas quando você está num mundo corporativo onde várias pessoas estão envolvidas e atreladas à sua liderança, 7% não é nada. Então tome cuidado quando a sua comunicação é feita só através de palavras. Quando você, além das palavras escritas, envolve as palavras faladas, por exemplo, você liga para a pessoa, você vai até a mesa da pessoa, ou por telefone, ou por videoconferência, você está usando mais 38% de capacidade de comunicação. Então você juntou os 7, que são as palavras, e os 38, que é o teu tom de voz. Aí você usou 45% da capacidade de comunicação. E quando você tem 100% da sua capacidade de comunicação, quando você está presencial com a pessoa, e aí você consegue agregar mais 50% da sua capacidade de comunicação. E isso faz a diferença. Hoje você muitas vezes não está diretamente indo conversar com a pessoa, porque depois da pandemia a gente aprendeu que isso aqui, a live, a videoconferência, é na verdade hoje o grande instrumento de comunicação que a gente usa. Então a videoconferência é como se você estivesse presencial com a pessoa. Você está vendo os trejeitos das pessoas, você está vendo a linguagem não verbal da pessoa. Como a pessoa se movimenta, como ela se expressa, qual a reação facial dela. Então, se você quer ter uma comunicação assertiva e efetiva com as pessoas, procure, na prática, usar 100% da sua capacidade de comunicação. Ir até a pessoa é algo importante. O líder transformador, ele aprende a sair da sala dele e conversar com as pessoas no campo de trabalho. De vez você chamar a pessoa na sua sala, você vai à pessoa. Sabe o que você está mostrando para a pessoa quando você toma essa atitude? Você está mostrando que você é voluntarioso. Que você preferiu ir até a pessoa para não atrapalhar a produtividade dela, para não atrapalhar o momento de trabalho dela, para ir lá conversar diretamente com ela. Então, quando você tem esse movimento em relação às pessoas que trabalham com você, você na verdade está mostrando para a pessoa, olha, seja você também assim, porque a liderança transformadora você consegue muito pelo seu exemplo.
Não adianta você dizer uma coisa, mas na hora de fazer você faz outra. Aí você não é um líder transformador. Você está sendo mais do mesmo. O líder transformador não. Ele dá exemplo de como as pessoas têm que agir. Então sair da sua cadeira e conversar com a pessoa lá onde ela está, não sei onde, dentro da empresa, você demonstra voluntariedade, você demonstra vontade de ensinar, vontade de fazer as pessoas compreenderem melhor o processo. Ok? Então pense um pouco nisso. Voltando para falar em comunicação, a comunicação é importante no sentido de que você usando só palavras escritas, você tem muita possibilidade de ter uma interpretação errada. E as pessoas podem interpretar a tua frase de várias formas diferentes. Então, toma cuidado com isso. Isso é extremamente preocupante se você não usa a comunicação de forma correta, ok? Então, o líder transformador, ele procura sempre se comunicar da forma mais correta possível e a mais assertiva possível, ok? Eu gosto de falar sobre a liderança, não o gerente, mas sim o líder. O líder efetivo, ele acredita muito na inteligência das pessoas. Ele acredita na possibilidade que as pessoas têm de ajudar você a inovar as coisas. Então, quanto mais você acredita nas pessoas, mais elas buscam dentro delas, mais elas acreditam nas suas capacidades de criação e mais elas vão te ajudar a desenvolver processos. Elas vão te ajudar a desenvolver coisas que você nem imaginava. E eu vou te dizer o seguinte, a inteligência das pessoas é que mudam as coisas. Tudo que foi desenvolvido no mundo e não foi criado pelo Criador, por Deus, seja lá o que você acredita, foi criado pelo homem, pela inteligência do homem. Então todas as pessoas têm capacidade. Você precisa explorar essa capacidade. Eu sempre gosto de lembrar o tema de liderança de Kennedy, que foi o presidente americano, onde ele dizia que líder é aquele que explora o potencial das pessoas em benefício de todos. Então, quando você é um líder transformador, você está sempre desafiando as pessoas a serem melhores, ajudando as pessoas a construir novos comportamentos e a se tornarem também líderes. Porque todos nós, de alguma forma ou de outra, somos líderes em alguma situação da vida. E isso faz a diferença quando a pessoa acredita na sua capacidade de liderança. Eu gosto também de o líder transformador, ele trabalha bastante com um conceito participativo. Ele pega as pessoas do departamento dele, da empresa, quem trabalha diretamente com ele, e envolve as pessoas em cada solução possível para um problema que exista. Então ele não se isola ou isola alguns colaboradores, que seriam o que as empresas chamam, não, esse cara é peixinho do chefe, ele é assim com o chefe. Então não queira ser chamado de chefe, queira ser chamado de líder. O líder é aquele cara que as pessoas respeitam, acham que vão ensinar, elas têm certeza que podem contar com você. Então envolva as pessoas na solução. Quando as pessoas discutem o problema e elas começam a encontrar soluções junto com você, junto com a equipe, e essas soluções são conscientizadas por todos, a chance da solução dar certa é muito grande, é quase que infalível o processo. Diferente de você ir para casa um dia, um final de semana, desenvolver toda uma solução, porque você se acha o cara mais bem preparado para fazer tudo, para tomar todas as decisões, chega lá na segunda-feira de manhã e entrega um pacote pronto. As pessoas vão até fazer, porque você é o chefe, você desenvolveu o projeto, mas as pessoas compraram a tua ideia ou vão fazer por fazer? Ou vão fazer porque querem fazer, porque você quer que faça? É diferente quando você põe as pessoas para participarem do problema. Você pode até ir para casa no final de semana, desenvolver um projeto, chegar na segunda-feira de manhã, reunir a tua equipe e dizer, pessoal, nós temos um problema. Eu desenvolvi aqui uma solução que eu quero a opinião de todos. Eu sei que todos podem participar e ajudar a desenvolver a melhor solução. Quando você aprender isso, quando você tiver essa disponibilidade, você pode ter certeza que você está se transformando num líder transformador.
Porque é aquilo que eu falei no começo, o líder transformador, ele se transforma. Ele muda o status de liderança dele, de autocrática, de autoritária, de impositiva, por uma liderança participativa. Uma liderança onde você transforma a energia das pessoas, quando você junta todo mundo em troca do mesmo objetivo, você troca energia por sinergia. Todos os envolvidos estão trabalhando com o mesmo objetivo. Essa energia somada é uma força poderosa, que supera qualquer obstáculo na construção da solução. Então você transforma um monte de pessoas eficientes em pessoas eficazes. Isso chama administração inteligente, administração transformadora. Quando você transforma o seu conceito e passa a acreditar na inteligência das pessoas, que todas as pessoas têm capacidade, elas têm capacidade, quando você passa a acreditar efetivamente nisso e agir como se essa verdade fosse verdade realmente para você, você começa a explorar a inteligência das pessoas. E aí você explora o que as pessoas têm de mais poderoso, que são os neurônios. Os neurônios de todos os seres humanos, quando bem usado, é que transformam o mundo num mundo melhor. A inteligência das pessoas, que vem da maior matéria-prima que uma empresa pode ter. Sabe qual é a maior matéria-prima que uma empresa pode ter? É o neurônio das pessoas. Essa é a maior matéria-prima, porque o trabalho braçal, ele é importante, mas ele primeiro é processado dentro do teu cérebro, dos teus neurônios. Então, quando você explora essa massa cinzenta chamada cérebro, você está usando o maior patrimônio que a tua empresa pode ter. Ok? Então eu diria para você o seguinte: Deus não fala que eu nasci com mais neurônios que qualquer outra pessoa nasceu com mais neurônios do que eu. Nós nascemos todo mundo com mais ou menos 100 bilhões de neurônios. O que diferencia uma pessoa da outra é como ela exercita essa capacidade neurológica. Porque o cérebro, quanto mais você usa, mais ele se torna ativo e produtivo. É igual um corredor que corre 100 metros em 9 segundos. Ele tem a mesma perna que eu tenho, a mesma musculatura que você tem. Como é que ele pode correr 100 metros em 9 segundos se eu demoro 9 minutos para correr 100 metros? Sabe qual é a diferença? É treino. Ele usou aquela musculatura, ele treinou aquilo todo dia. E o cérebro é assim. Se você ajuda as pessoas a treinarem, você vai ter várias pessoas com alto nível, alta capacidade trabalhando no teu departamento. E o teu departamento vai ser tão falado dentro da empresa que as pessoas vão começar a querer descobrir o que você faz para ser tão diferente. Na verdade, você só faz diferente. Você se transformou num líder transformador. E aí você vai ajudar as pessoas a se transformarem em profissionais melhores, em seres humanos melhores. Esse é o objetivo do líder transformador. Ele explora a inteligência das pessoas. Sempre ele está explorando a inteligência das pessoas. Toda ideia é uma boa ideia, até que quando a gente testa ela não funciona. Mas quando ela não funciona, ainda foi uma boa ideia, porque às vezes ela, por não funcionar, ela te dá uma dica de como podemos fazer melhor. Então só tem um jeito de saber se uma ideia é boa, é teste. É tentativa, operação, tentativa, operação, tentativa, operação, até que, ok, achamos a melhor solução. Isso é explorar a inteligência das pessoas. E o líder transformador faz isso. O líder transformador, ele consegue fazer com que todas as pessoas desenvolvam um nível de responsabilidade com o processo, que todos são 100% comprometidos com o processo. Apesar dele dizer que as pessoas têm liberdade de trabalho, apesar dele delegar muitas tarefas, ele delega confiando que as pessoas vão ser capazes de fazer. Ele não fica a cada 5 segundos ligando para saber se a pessoa está fazendo a tarefa. Porque ele sabe que ele desenvolveu uma boa comunicação com as pessoas, ele ensinou para as pessoas o que é participação na decisão, o que é comprar a ideia, trabalhar com sinergia. E isso tudo empodera as pessoas de forma que elas se sentem comprometidas com o processo, elas se sentem envolvidas e responsáveis pela efetiva aplicação daquilo que foi planejado. Isso é que faz a diferença. E é assim que você vai transformando a tua equipe, vai transformando em pessoas mais
responsáveis, mais conscientes da sua posição dentro daquele mundo corporativo, mais comprometidas, apesar de terem liberdade de talvez hoje deixar o trabalho para o dia seguinte, talvez no dia seguinte acordar às 5 da manhã para começar a fazer ainda em casa. Ou seja, a pessoa está comprometida com a solução. Isso faz a diferença. Agora, para isso você tem que dar importância para a sua equipe. Você tem que abrir mão, você como líder, você tem que se transformar, você tem que abrir mão da centralização. Todo líder centralizador, ele não é transformador. Por quê? Porque o centralizador não ensina. O centralizador não delega. O centralizador não transfere responsabilidade. Ele quer fazer tudo. Eu sempre costumo dizer, quando eu vejo um empresário, quando eu vejo um líder, eu olho para ele e pergunto, esse cara, ele é dono da empresa ou ele é um empresário? Aí o cara diz para mim, não, mas isso é a mesma coisa. Eu sou empresário, portanto sou dono. E por eu ser dono, eu sou empresário. Não, é um engano. O dono é aquele cara que, diferente do empresário, que é um empreendedor, que vê o futuro, vê o negócio crescer, o dono é aquele cara que fica tomando conta da caixinha de joia. Ele nem usa a joia. Então, essa visão de dono, ela é pequena. Você não cresce com a visão de dono. E se você for um líder que tem uma relação muito forte, eu mando, você obedece, que eu já falei isso aqui num outro momento, que é sobre quando o mundo corporativo começou na Revolução Industrial, os caras que estavam desenvolvendo o processo na época, os pequenos comerciantes, eles foram buscar duas referências de instituições que funcionavam na época, que era a igreja e o exército. Da igreja eles pegaram a regra sagrada e do exército eles pegaram eu mando, você obedece. Então, se você tiver essa visão eu mando, você obedece, você não explora a inteligência das pessoas. Sabe por quê? Porque tudo que tu manda veio da tua cabeça. Então, se você não explora a inteligência do cara, se você não deixa o cara pensar um pouco por você, se você não deixa o cara pensar um pouco naquele problema e naquela solução, você não vai encontrar outra solução a não ser a sua. E a sua vai ser a mesmice, você também não evolui. Então, você tem que abrir um pouco mão dessa centralização. Você tem que ter mais visão do trabalho em equipe. Você tem que ter mais visão da importância das pessoas dentro do processo. Cada pessoa tem importância dentro do processo. Uma vez eu estava dando consultoria numa escola e eu, entre ser especialista em liderança transformadora, eu sou empresário, sou consultor empresarial, sou psicólogo, eu estava dando consultoria numa escola que estava para fechar na minha cidade e eu fui lá fazer um trabalho para recuperar o processo. E de repente eu perguntei para a dona da escola, nós estávamos numa seleção de matrículas, né? Tentando fazer um concurso de bolsa para volumar o número de alunos, que eles tinham perdido muitos alunos, e eu estava conversando com ela no hall de entrada, à minha esquerda estava a área da secretaria, onde estavam as moças vestidas, e à direita estavam os sanitários. Aí eu perguntei para ela, quem tem mais importância aqui nesse processo para você? Ela falou, as meninas que estão aqui atendendo, que vão fechar as matrículas. Eu falei, só as meninas? Ela falou, só. Eu falei, você está enganada. Todas as pessoas têm importância. Imagina o pai de um aluno vir aqui, enquanto ele espera para ser atendido, ele vai usar o teu banheiro e o teu banheiro está sujo e fedido. Do banheiro ele pega e vai embora, porque ele acha um absurdo numa escola onde o filho dele vai estudar, o banheiro está sujo e fedido. Então a faxineira não teve importância nesse momento? E se a faxineira não comprar essa ideia de que ela faz parte do processo e que o processo vai depender também dela, ela talvez não se comprometa. Tem uma metáfora que eu não sei se é verdade ou não, mas ela é importante contar aqui, na liderança transformadora, diz que um cara foi visitar a NASA e quando ele chegou lá, a pessoa que ia recebê-lo não estava disponível, ele ia ter que aguardar uma meia hora. A servente atendeu ele com todo de educação e falou, eu vou botar o senhor numa sala aqui
e o senhor vai aguardar fulano que vai vir lhe atender. Aí ela entrou na sala, levou ele para a sala, ligou o ar-condicionado, perguntou se ele estava confortável, voltou com água e café para ele, perguntou se ele precisava de alguma coisa. Ele agradeceu muito ela e perguntou, mas o que a senhora faz aqui? Ela falou, eu aqui ajudo a levar o homem para a lua. Você percebeu o senso de pertencimento dela? Ela não era copeira e servia café. No senso de pertencimento dela, ela ajudava a levar o homem para a lua. Então, é isso que você tem que fazer com cada colaborador teu, se você quiser ser um líder transformador. Ele tem que comprar o teu processo como o processo fosse dele, como se ele tivesse comprometido a realizar aquela tarefa. Por menor que seja a contribuição dele, ele tem que ter esse senso de pertencimento. Então, abre um pouco mão da sua centralização. O líder transformador, ele não centraliza, ele descentraliza. Ele chama as pessoas para ajudar ele. Ele vê quem é melhor em qualquer tarefa e traz essa pessoa para ele. Esse é a função do líder transformador. Mandar é fácil. Fazer as pessoas se comprometerem sem você mandar é que é difícil. Agora, é simples. Pode ser difícil, mas é simples. É só você querer. Eu posso dar para vocês aqui vários exemplos sobre esse processo, né? Eu gosto dos americanos, que os americanos eles fazem muita pesquisa, a psicologia americana ela vem do comportamentalismo, né? É chamada psicologia comportamental, onde eles fazem muitas pesquisas para analisar o comportamento. Então, por exemplo, numa das pesquisas eles dizem o seguinte, se o telefone toca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e ninguém te atende, você começa a ficar irritado do outro lado. Será que o teu colaborador que tem que atender o telefone que está na mesa dele porque ele dá assistência ao cliente, comprou essa ideia? Isso é importante. A mesma coisa quando você está no balcão de uma empresa que vai te atender e você começa a ser atendido pelo cara, o telefone toca, ele pega o telefone, começa a atender o telefone e ele esquece de você. Eu lembro de uma vez que eu fui substituir um consultor numa empresa e eu marquei com ele uma reunião de passagem para ele me passar os problemas e eu tirar algumas dúvidas. Eu entrei no escritório dele, cheguei na secretária dele, perguntei, vim falar com fulano, ela falou, pois não, me botou dentro da sala dele. Quando eu entro na sala dele, ele dá um ok para mim e ele está no telefone. Aí correndo vem 2 cachorros e sobe em cima de mim. 2 cachorrinhos pequenininhos. Eu fiquei até assustado. Aí o telefone ele desligou, tocou o outro. Ele desligou, tocou o outro. E eu fiquei ali olhando para ele uns 5 minutos e ele atendendo o telefone. Eu saí da sala dele, fui lá para a sala da recepcionista, fui para o corredor do prédio, peguei o telefone celular e liguei para ele. Aí demorou para ele atender, ele atendeu. Ele falou, ô Miranda, você não estava aqui agora na minha sala? Eu falei, eu estava, mas eu percebi que você prefere falar por telefone, então eu vim aqui fora e liguei para você. Aí ele pediu desculpa, mandou eu entrar, cheguei lá, ele tirou todos os telefones do gancho e me atendeu. Isso não é um comportamento de comprometimento com o que ele ia fazer? Outra coisa que a psicologia americana mostra pra gente, você entra em qualquer lugar, pode fazer o teste, você entra em qualquer lugar onde você espera ser atendido e se passar 15 segundos e ninguém te der nem um boa tarde, você tem uma tendência enorme de ir embora. E a grande maioria das pessoas vai embora. Será que o teu colaborador sabe disso? Que quando ele vai atender um cliente externo ou mesmo um cliente interno, ele lembra dessa pesquisa? De que ele tem 15 segundos para dar atenção para a pessoa, nem que seja para dizer, senta aí, aguarda um pouquinho que eu vou acabar de fazer isso? Ou ele continua no celular e digitando e nem olha para a cara da pessoa? Ou você mesmo, como líder, faz isso? A pessoa entra na sua sala para uma resolução e você nem cumprimenta, nem manda sentar, a pessoa começa a falar e você continua digitando e olhando para a tela. Que atenção você está dando para aquela pessoa? Se você é um líder transformador, você mandaria a pessoa sentar para você não ficar assim olhando para ela. Você fecharia a tela do seu computador e diria, pois não, o que eu posso ajudar? Porque o líder transformador está sempre disponível. O líder que não está disponível não lidera, ele manda.
e mandar e liderar são coisas totalmente diferentes. Você sabe que é líder quando uma pessoa comenta com outra, eu queria ser igual ao Miranda. As pessoas se espelhem em você, se espelhem no teu comportamento. Aí você é um líder transformador. Entendeu? Então, qual é a pessoa mais importante que tem na sua vida? É aquela que está na sua frente, naquele instante, naquele momento, no aqui e no agora. Essa é a pessoa interessante. Essa é a pessoa importante. É o teu cliente, é o teu colaborador, é o teu filho, é a tua esposa, é quem quer que seja. É o aqui e o agora. Né? É o momento presente. Este é o momento mais precioso, é o momento presente. Então, se você não der, no momento presente, atenção para a pessoa que está com você, você não está nem aí com aquela pessoa. E aí você não vai ser um líder transformador. Então, se você quiser ser um líder transformador, se preocupe com isso. A pessoa mais importante, o momento mais importante e o assunto mais importante. Talvez um dia eu conte para você essas 3 respostas. Qual o momento mais importante, qual o assunto mais importante e qual a pessoa mais importante na sua vida. A pessoa eu já te contei, é aquela que está com você aqui e agora. Uma hora eu vou te contar o momento e o assunto. Tem um presidente da Coca-Cola Mundial que já morreu, o nome dele é Don Keough. O nome dele vai estar aí embaixo, a minha pronúncia não é muito boa. Mas ele tinha a seguinte fase que ele discutia com todos os colaboradores dele. Ele dizia o seguinte: se um cliente me liga e eu considero isso interrupção do meu dia, eu sei que eu preciso me afastar um pouco para adequar às minhas necessidades. Pense sempre sobre a necessidade de seus clientes ao invés de pensar nas suas, e seu negócio caminhará tranquilo. Entenda como seu cliente ganha dinheiro, ajude-o a ganhar mais e o lucro tomará conta de si mesmo. Clientes e consumidores não são a razão do meu sucesso e não a interrupção do meu dia. Então, quando você consegue vender essa ideia para os teus colaboradores, meu amigo, você tem a certeza do sucesso dentro do teu departamento, da tua empresa. Seja você o líder porque é um contratado, seja você o líder porque é o empreendedor, é o cara que criou aquele negócio. Pense sempre como um empreendedor e como líder, jamais como patrão, jamais como dono. Porque a visão de dono e de patrão é do século retrasado, nem do século passado. Porque no final do século passado nós já estávamos começando a viver um novo milênio, um milênio onde o maior processo, o maior patrimônio líquido de uma empresa é a mente das pessoas que trabalham para ela. Don Keough, que já faleceu, foi o maior presidente mundial da Coca-Cola de todos os tempos. E essa era a frase que ele vendia para cada colaborador que trabalhava na empresa. Pense nisso você. Pense como você pode fazer os teus colaboradores a pensarem dessa forma. E isso vai fazer a diferença no seu negócio. Isso vai fazer o sucesso da sua liderança, o sucesso do seu departamento.